Continuando o exemplo que a gente estava vendo aí, né? Aqui a gente tem o mesmo gráfico, é a mesma função, só que agora nós vamos calcular esses limites que estão aqui embaixo, ó. Limite da função quando x tende x tende a 2, ó, x tende a 2 pela esquerda e x tende a 2 pela direita, valor menor do que 2, maior do que 2. Primeiro vamos identificar o ponto x igual a 2, olha o ponto x igual a 2 aqui, ó. Ele está aqui. O gráfico chega pela esquerda e chega pela direita no mesmo ponto, ó. Que ponto é esse? Vamos jogar no eixo y para ver, ó. No eixo y, esse valor aqui é 0. Então, a esquerda e a direita, o valor do limite é 0. Então, ó, pensando no x igual a 2, o gráfico chega pela esquerda e o gráfico chega pela direita no mesmo valor para y, que é 0. Como a esquerda e a direita tem o mesmo valor, então o limite da função no ponto 2 é 0. Então, olha só, que é diferente lá no menos 6. No menos 6, o gráfico pela esquerda chegava num ponto, que era o 8, e pela direita o gráfico chegava em outro ponto, que era o 3. Por isso que dava valor distinto. Ao menos 4, ó, pela direita o gráfico chega num ponto, pela esquerda o gráfico chega num ponto, e pela direita o gráfico chega em outro ponto. Eram pontos distintos. Agora, aqui no 2, no x igual a 2, o gráfico chegou, tanto pela esquerda quanto pela direita, no mesmo ponto, que era o 0. Né? Ao 5, ó, limite da função quando x tende a 5. Ao 5 aqui, ó. Vamos pensar pela esquerda, menor do que 5. Antes do 5, ó, o gráfico, ele vem subindo, 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 e vai chegando cada vez mais próximo do número 2. Né? E a direita do 5, valores maiores do que 5. Então, o gráfico vem aqui, ó, faz essa curva e vai se aproximando do valor que é 2. Como os valores são iguais, o limite, então, aqui é igual a 2. Né? Então, essa é uma ideia intuitiva de limite. Agora, vamos falar também, de maneira bem informal, desses dois limites aqui. Ó. O que acontece com a função quando x tende a menos infinito? Esse menos infinito aqui é pensar nos valores de x cada vez menores. É o que acontece com o gráfico para cá, para o lado esquerdo. Né? Esse x tender a mais infinito é pensar nos valores de x cada vez maiores. O que acontece com o nosso gráfico se a gente continuar trabalhando com os valores à direita. Né? Então, x tendendo a menos infinito. Então, vamos lá na última parte do nosso gráfico, essa aqui. Ó. Qual é a perspectiva que esse gráfico nos dá? Que os nossos valores de agora em diante sempre vão continuar sendo iguais a 8. Porque a parte final do gráfico é essa. Ó. E aqui nos indica que ela vai ser sempre constante. É o que a gente pode avaliar. É o que nos deixa entender. Então, quer dizer, se o x tende a menos infinito, ou seja, se o x diminui cada vez mais, a nossa função tende a sempre ficar igual a 8. O que acontece com a nossa função, então, se o x tende a mais infinito? Se o x vai aumentando, então aí nós vamos ver o que acontece com o lado de cá do gráfico. A parte final de cada gráfico, ela nos indica que é um crescimento do valor de y. Então, o valor de y vai sempre aumentando. Ó. Então, como ele vai sempre aumentando, a gente fala que o limite é mais infinito. Se no lugar desse gráfico ficar subindo, esse gráfico descesse, a resposta seria menos infinito. Quer dizer, se o x aumenta, se eu vou analisar daqui para frente, o valor de y também aumenta. Né? Na verdade, quando a gente calcula o limite com x tendendo a menos infinito, né, a gente vai ter três situações aqui no nosso gráfico. Ou vai dar um número, quando o gráfico for constante, como esse aqui assim, ou vai dar infinito. Mais infinito se o gráfico estiver subindo, menos infinito se o gráfico estiver descendo.